esse mês tem nos levado a ministrarmos e a trabalharmos como uma igreja bíblica. Buscando isso, querido. Mas como assim uma igreja bíblica, né? Eu lembro que eu até ministrei no primeiro domingo, a percepção que nós temos é de que toda igreja ela é bíblica, mas não é bem assim, meu irmão. Basta você começar a ouvir, basta você começar a ter, você ter um entendimento da palavra, e você começar a ouvir igrejas, outros pastores, conhecer outras igrejas, você vai sim encontrar alguns princípios que podem sim fugir do princípio da palavra de Deus. E nós, como igreja, como comunidade, como Rios de Água Viva, nós estamos trabalhando esse mês a visão da nossa igreja, não só esse mês, né, todo semestre. A visão da nossa igreja é que nós nos movemos através de 5 ações que movem aqui a igreja. Nós nos movemos como uma igreja bíblica, uma igreja adoradora, uma igreja profética, uma igreja acolhedora e restauradora. A nossa missão, querido, pautado pela palavra em Mateus 27, realmente é nós pregarmos o evangelho, levando libertação, levando cura, levando restauração, salvação a todas as pessoas e fazendo com que elas sejam parecidas com quem? Com Cristo, com Jesus. E ensinando elas a se prepararem para a grande volta do nosso Senhor. Essa é a nossa missão como Rios de Água Viva, e para isso nós temos 5 atitudes que nós estamos nos movendo, e todo esse semestre nós vamos trabalhar essas 5 ações, e agora nós estamos falando um pouquinho sobre como ser uma igreja bíblica, amém? Hoje nós vamos encerrar o jejum de 14 dias que nós colocamos. Meu irmão foi, olha, fiz jejum de chocolate e de Pepsi, meu Deus do céu, parece que o diabo ele vem para se levantar contra as nossas vidas e os nossos, né, os próximos, né? Meu irmão, nunca fui visitar uma igreja. Aí, quinta-feira, nós fomos visitar uma igreja. Acredita que a igreja deu trufa de presente na saída, meu irmão? Quase falei, vamos lembrar nessa igreja. Olha só, trufa. E a pastora lá, nossa, que delícia essa trufa cá. Uau! E a pastora sabe que ela é chata para comida, né? Então o negócio estava bom mesmo. Falei, rapaz, né? E vai não sei aonde, compra 5 suflé por R$10. Falei, meu Deus, o diabo se levanta. Mas foi muito bom esse jejum. O jejum é para matar a nossa carne, para nos santificar. E nós estávamos lendo os livros de Romanos, 1ª e 2ª Coríntios. Quem conseguiu ler os livros aqui? Pode, não tem problema se você não conseguiu. Poucos conseguiram, meu irmão. Eu vou te dar até o final do mês para você ler a Bíblia, e fica a preocupação. Será que você lê a Bíblia? Se nós queremos ser uma igreja bíblica, como eu vou ser uma igreja bíblica se eu só conheço a palavra por aquilo que prego ou por aquilo que alguém fala? Está errado, igreja. Não deixem de ler a Bíblia. E é isso que eu quero falar um pouquinho hoje. Queridos, o tema da mensagem é uma igreja bíblica. Ela vai entrar num tempo de uma maturidade. Quando eu leio a palavra, medito na palavra e busco conhecer a palavra e vivê-la, eu serei sempre mais maduro. Vamos ver o que a palavra tem? Exatamente num dos livros da carta de 1 Coríntios. Abre aí, 1 Coríntios capítulo 3, no verso 1. 1 Coríntios 3, 1. Amados, conhecer a palavra de Deus, ela é muito preciosa. Terça-feira aqui nós estamos tendo o início já da escola de fundamentos. Pastor, não é obrigado? Lógico que não é obrigado. Assim como a salvação não é obrigada, assim como a graça, ela é nos dada, mas mediante a fé, nós não merecíamos, mas através do sangue de Jesus nós a temos. Mas também estamos debaixo da justiça de Deus. E na escola de fundamentos nós falamos um pouquinho do tema da salvação, e fiquei muito impressionado pelo fato de um tema tão simples, haverem tantas dúvidas, e talvez muitos nisso se questionem sobre a sua salvação ou não. Então, queridos, nós aqui debatemos, nós aqui expomos as nossas ideias, e a escola de fundamentos é para ensinar você das doutrinas básicas da palavra, da sã doutrina, que todo crente tem que saber, todo crente tem que confiar, tem que saber o que é. Mas se eu não ler a Bíblia, eu não vou saber. O que é salvação? Alguém pode me responder o que é salvação? Tirando quem que não vai na escola de fundamentos. O que é salvação? Quem vai na escola de fundamentos? O que é salvação? Quem consegue me responder? Você ainda lembra, né? As mentes parecem. O que é, Pâmela? Livramento da condenação. É a mudança
do meu estado pecaminoso de condenação para um tempo, para o quê, irmão? Para a vida eterna, mediante o quê? A graça. Você conquista a salvação porque você é bonzinho? Quem acha que conquista a salvação porque é bonzinho? É pelas suas obras, pelo dízimo que você dá, e às vezes nem dá. Não, é pela fé. Então, olha só quanta dúvida que você tem. Não fala, vem falar, não, eu não tenho vergonha de responder no público. É que a gente não sabia. Então, a escola de fundamentos, queridos, é para a gente não ser enganado por falsas doutrinas, por uma religião barata, só de autoajuda. Não, que o Evangelho de Jesus seja verdadeiramente pregado. Então, venha na escola de fundamentos. E quem conhece a palavra, busca praticar a palavra, pode ter certeza de uma coisa, querido, você sempre vai enxergar a maturidade naquela pessoa. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios, verso 3:1. Diz assim: eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais. Olha só o que ele se compara, como a meninos em Cristo. Olha só o que Paulo diz nesta carta à igreja lá em Corinto. Amados, quando nós lemos as cartas de 1 e 2 Coríntios, nós sabemos e já identificamos que a igreja lá em Corinto estava cheia de todos os tipos de problemas. E Paulo ele escreve esta carta com o propósito de ensinar, é uma carta prático-doutrinária, é uma carta onde Paulo ensina a doutrina sã cristã para que ela seja praticada, para tratar os problemas espirituais que estavam tendo naquela igreja e também os problemas, meus irmãos, morais. Havia problemas morais naquela igreja na cidade de Corinto. A cidade de Corinto é uma cidade naquela época grega. Depois, bem mais para frente, foi conquistada pelo Império Romano e lá virou até uma colônia de férias do próprio Império Romano. E muitos templos que foram construídos e muitas praças que haviam naquela época foram construídas por senadores, por homens que eram de grande poder em Roma e que ficavam lá em Corinto, porque era uma cidade muito comercial, era uma cidade importante, ela fica numa península que dá espaço para quem vem da Ásia e vai lá para o Ocidente. Então era uma cidade muito importante. E lá era uma cidade, queridos, que a imoralidade não tinha limites. E sabe qual era a maior imoralidade? Era a imoralidade religiosa. Haviam mais de 12 grandes templos naquela cidade, naquela época. E quando a gente entende que é templo, a gente entende que o quê? Haviam deuses pagões, havia idolatria, havia uma expressão de culto a vários deuses, principalmente a deuses helênicos, que eram deuses dos gregos daquela época. Era uma cidade muito idólatra. E lá estava o principal templo naquela época helênica, naquela época grega, que era o templo que era dedicado a Afrodite. A Afrodite, todos sabem, que é a deusa grega, a deusa do amor. Todos sabiam disso? Que a Afrodite é uma deusa do amor, né? Ai, aquele perfume afrodisíaco vem de Afrodite. E ali naquela época, uma vez por ano, mais de 1000 mulheres eram escolhidas para oferecerem os seus corpos aos homens como oferenda religiosa. Havia muita imoralidade. Havia até mesmo um templo chamado de Asclépio, que era o deus da medicina. E naquela época, e isso foi no tempo por volta do ano de 1800, mais ou menos, eu não vou lembrar, alguns arqueólogos acharam ali, nas escavações, terracota, que era uma terra vermelha, muito parecida com carne humana, com partes de corpo humano. Por quê? Eles iam, quando oferecer ali, eles iam oferecer um sacrifício para o deus Asclépio, eles ofereciam parte dos seus corpos que eles queriam como sacrifício. Então tinha parte de mãos, parte de pé, parte de orelha. Havia muito sacrifício também de homens, de humanos lá naquela região. Por quê? Era uma cidade totalmente imoral religiosamente. Totalmente imoral. Então, queridos, pensa bem. Um lugar de imoralidade, um lugar de idolatria, um lugar de comercial, de muito comércio, até a religião era comercial naquela época, muitos ganhavam dinheiro com a própria religião, e se olharmos um pouco para o tempo presente, você vai ver que não é muito diferente.
Não é. É que hoje não existem templos que a gente consegue olhar e ver 1000 mulheres entrando naquele templo e oferecendo sacrifícios do seu próprio corpo como prostituição. Mas só que você vai para as ruas de São Paulo, onde você encontra as mulheres vendendo o seu corpo? Em vários lugares, com lugares de prostituição, queridos. Se você for no centro de São Paulo, for em regiões, você vai encontrar mulheres se prostituindo, homens se prostituindo. Por quê? Imoralidade. Você acha que nós não vivemos num tempo comercial do Evangelho? Você não acha que nos tempos que nós estamos vivendo hoje, o Evangelho ele está comercial, ele está sendo vendido, ele está sendo oferecido, como se fosse no tempo das indulgências? Eu te dou isso aqui, se você dar uma oferta, você tem direito ao céu, você tem direito a isso. Só olhar para os tempos de hoje, é só olhar que você vai ver a imoralidade dentro da própria igreja. Você vai ver ali muitos casos de adultérios, de prostituição, de fornicação. Amados, e a igreja de Corinto naquela época, é interessante isso. Paulo tinha muitos motivos para dar ali aos cristãos em Corinto, fortes conselhos referente a essa conduta moral, essa conduta espiritual que eles precisavam ter. E é interessante, a igreja de Corinto, meus amados, era uma igreja cheia dos dons, Letícia. Havia dom de profecia, havia dom de línguas, havia dons, eles eram cheios de dons. Eu consigo imaginar, no primeiro evangelho do pastor Marcelo, capítulo 2, que eles entravam na unção, que tocavam a harpa, já tinha um xarabaté lá, um rodopiava, já tinha um menino girando, já tinha isso, eu acho. Já era fogo santo. Mas era uma igreja cheia de problemas. Naquela época, na igreja de Corinto, tinha dissensões, divisões, tinha facções, pessoas que se enturmavam mais com o outro. 1 Coríntios 1,11 diz: pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé, de que há contendas entre vós. Olha só, na igreja de Corinto, havia tietagem também, sabia? Havia devoção a alguma pessoa? Tietavam as pessoas. Lá no capítulo 1, no verso 12, diz assim: refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Olha só, tinha os grupinhos, tinha os paneleiros daquela época. Também ela tinha, queridos, uma busca demasiada por conselhos dos sábios e dos filósofos naquela época. Eles não procuravam em Cristo ou no Espírito Santo, eles procuravam naquele profeta, eles procuravam nas vãs filosofias, eles procuravam, ainda mais naquela época grega, eu vou lá em Platão, eu vou lá em Aristóteles, eu quero ouvir o que aquele homem tem para dizer para mim. Eles falavam isso. Em 1 Coríntios 3 diz assim: porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, ele apanha os sábios da própria astúcia deles. Eles tinham uma fé materialista, só pensava nisso, só pensava em lançar fundamento de conquista. Eles tinham exageros doutrinários, eles tinham muita imoralidade, eles tinham até mesmo conflito e processo, meu irmão. Tinha gente lá processando o irmão dentro da igreja. Eu vou processar você, Letícia, porque você falou alguma coisa de mim. Eu vou processar você, Pamela. A Pamela processa a Karine que processa o Ramon que processa o Mateus. Virou uma bagunça. Olha quantos problemas que havia sensualidade, havia prostituição, havia adultérios, haviam problemas no casamento, haviam idolatria naquele tempo. Mas no entanto, meus irmãos, a igreja de Corinto, havia um propósito de Deus para aquele lugar. Assim como há um propósito de Deus para todos nós, precisamos colocar a nossa fé, o quê? Em Cristo Jesus. Uma igreja bíblica, ela não fica afundada em problemas como esses. A minha pergunta é, por que Paulo, no capítulo 3, no verso 1, fala exatamente isso? Olha, não fala vocês, fala vocês como carnais, como meninos, não falo como espirituais. Por quê? Por conta de toda essa imoralidade, por conta de todas essas condutas que havia dentro da igreja. Mas por que havia tudo isso, sendo que era uma igreja cheia dos dons?
Isso prova que não basta eu ter os dons, mas eu preciso ter o fundamento, e o fundamento que me dá é a palavra de Deus. Você pode aqui cantar bem, você pode tocar bem, eu posso pregar bem, eu posso ser o melhor evangelista, eu posso dar um bom dízimo, eu posso ter muitos dons na minha vida, mas se eu não tiver o fundamento, as minhas atitudes vão começar a se tornar imaturas. Era isso que estava acontecendo, porque por mais que eles conheciam a palavra, por mais que eles conheciam o seu propósito, não havia reprodução daqueles frutos na vida deles. Eram imaturos, eram o quê? Meninos, e por serem meninos eram carnais. Você já viu criança fazendo alguma coisa? Elas fazem totalmente sem nenhum tipo de consciência alheia, assim, não, se eu fazer isso aqui eu sei que vou tomar choque. Não, ela faz, ela não tem noção do perigo. Então a igreja de Corinto estava exatamente assim naquela época, queridos, e talvez nós estejamos dessa mesma forma. Em Colossenses 1:28, Paulo diz assim: o qual nós anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. O propósito de Paulo, quando ele escreve aquela carta a Coríntios e todas as epístolas e cartas, era com que todos nós, toda a igreja, toda a comunidade, seja de judeus, seja de gentios, se parecessem com quem? Com Cristo. Agora você consegue imaginar, se nós parecemos com Cristo, Cristo tendo esse tipo de conduta? Você consegue imaginar um Cristo imoral? Você consegue imaginar um Cristo fazendo facção, divisão, causando contenda? Você consegue imaginar um Cristo processando alguém? Você consegue imaginar um Cristo idolatrando algo? Não. O propósito de Paulo, como todo evangelho, é nos tornar parecidos com Jesus. E o que nos vai fazer ser parecidos com Cristo é ter o fundamento da palavra dele na nossa vida. É nós nos aproximarmos para ele. Meu irmão, quanto mais eu busco na palavra, mais eu vou ter fome de buscar a presença dele. Isso é uma verdade. Quanto mais eu me lanço na presença do Senhor, eu vou ter fome e sede de estar na casa dele, aos pés dele. Quando Paulo fala isso à igreja de Colossos, dizendo que o homem perfeito, a palavra perfeito no grego, significa chegada ao seu fim, ou seja, algo completo, algo maduro. Então, ou seja, apresentar todo homem maduro. E isso é construir os princípios da palavra de Deus na vida de uma pessoa. A maturidade que você precisa alcançar só vai ser alcançada se você tiver os princípios da palavra de Deus bem estabelecidos na nossa vida. Meu irmão, se você não tiver esses princípios na sua palavra, igreja, em sua vida, nós nunca chegaremos à estatura de um varão perfeito, de homens e mulheres perfeitas, de homens e mulheres completas na maturidade. Não chegaremos. Sempre vamos estar no meio do caminho, sempre vamos estar num nível razoável. O propósito de Deus para a igreja local, para você como igreja, é subir o nosso nível de espiritualidade, é subir o nosso nível de relacionamento com Deus, é de sermos semelhantes a Cristo. Diga assim para o seu irmão: meu irmão, você quer ser semelhante a Jesus? Quer ser? Quer ser, irmão? Pergunta para ele, você quer ser? Quer, Diogo, ser? Pois é, precisamos então fundamentar a palavra de Deus na nossa vida, queridos. Deus, ele usa muitas maneiras de realizar essa tarefa. Ele permite para nós os problemas, ele permite vir sobre nós as irritações, ele permite lançar sobre nós as responsabilidades, seja na nossa vida normal, comum, seja na igreja. Ele permite isso por quê? Para nós nos motivarmos em buscar a sua palavra, a nos desenvolver e desenvolver o nosso potencial na forma como ele nos chamou. E é verdade, a gente acha que vir para o evangelho é simplesmente agora eu vou ter uma vida boa. Não, pode perceber, quando nós vamos para Cristo, quando tomamos atitudes de mudança na nossa vida, quem acha que as coisas pioram na sua vida? Eu acho. Quando você fala assim, puxa, agora comecei a dizimar e ofertar, que bênção, parece que tudo se fecha. E a primeira coisa que vem na sua vida foi só eu começar a dizimar. É lógico, Deus quer mostrar e provar o seu coração. Já viu que quando você começa a falar, eu vou ler a Bíblia anualmente, eu vou fazer um propósito de ler a Bíblia, você começa 1, 2 semanas, 3 semanas, na quarta você já está quase relaxando, na quinta você já não está mais aquele ânimo, na sexta você já está assim, eu vou ler, eu não leio num dia, eu vou tentar correr atrás no outro dia, e no final das contas você não leu nada. Por quê? Amados, Deus, ele quer lançar responsabilidades, Deus, ele vai provar o nosso coração, Deus, ele vai colocar situações tão adversas. O Val falou sobre tribulações hoje de manhã, que isso faz parte
parte da vida do crente. Para quê? Para você desanimar? Para você desistir? Não! Para forjar o caráter de Cristo em sua vida, para você se amadurecer na palavra dele, debaixo da vontade dele. Então não se irrite com as suas tribulações. Não fique perplexo e preocupado com as dificuldades que você anda passando. Deus, Ele sabe que se deixar tudo por nossa conta, meu irmão, nós não vamos desenvolver as habilidades, as capacidades que Jesus nos deu. Quantos aqui creem que tem dons em sua vida, que você tem um talento abençoador? Quantos creem que tem um talento nato em sua vida? Poucos. Levanta a mão assim de verdade. Você tem um talento, não tem? Você acha que você vai desenvolver esse talento como? É o quê? Praticando. A palavra também é a mesma forma. Então a maturidade espiritual também é assim. A maturidade não é algo que podemos ganhar da noite para o dia. Não é algo que eu vou orar hoje aqui, você vai, estou mais maduro. Lógico que não. Isso é até imaturidade. Há muitas coisas, meus irmãos, que nos impedem de crescer e tornar-nos parecidos com Cristo. A primeira é a sociedade que vivemos. O tempo que nós estamos vivendo. Nós vivemos hoje numa sociedade imediatista, instantânea, e tudo do já. E é uma verdade, né? Meu irmão, tudo é mais rápido, tudo que você quer está na sua casa. Quem diria que você hoje faz Pix? Eu fui visitar o pastor Luiz lá, eu sou do tempo da Zona Azul ainda, do talão. E eu estava sem dinheiro, estava só com dinheiro no cartão. Falei, e agora? Onde eu vou colocar esse carro? Onde eu vou pagar a Zona Azul? Aí veio um rapaz lá. Falei, quanto que é? R$7 uma hora. Puxa, você passa cartão de crédito? Não. Nem débito? Não. Tem 24 horas aqui, caro, 24 horas é longe. Aí ele fala, faz o Pix. Ops. Mostrei. Caiu, beleza, caiu. Papá. Quem imaginou, meu irmão? Na Zona Azul, antigamente, você tinha que correr atrás de banca. Não é, Pércio? Os mais velhos aí, né, tio Dorival? Vivemos na geração do fast food, do drive-thru, que você entra, sai na hora. A Isabelle fez um óculos na 25 de março, meu irmão, vai na 25, comprar óculos é baratinho, é uma benção. Acredita que o óculos fica pronto em 2 horas? O meu, que é fundão de garrafa, 8 graus. Os caras falam, isso aí é mais trabalhoso, mas fica pronto. Na nossa época eram 7 dias, lembra? Os zoetas aí? 10 dias, pagava caro. Quem diria, meu irmão? Quem diria? As transações bancárias, tudo no nível. Hoje vivemos numa sociedade imediatista e isso pode interferir na nossa maturidade, porque podemos ser crianças mimadas diante do Senhor. Podemos nos tornar mimados diante do Senhor. Nós temos a mentalidade do quero ficar rico rápido, quero jogar na loteria, quero jogar no bicho, quero ficar rico rápido, e muitas vezes, meus irmãos, nós impedimos o trabalhar de Deus na nossa maturidade. Como cristãos, nós precisamos lutar todas as batalhas. As nossas atitudes são formadas por um ambiente que nós vivemos, pelo ambiente que nós estamos vivenciando, e se a palavra de Deus estiver embutida no nosso coração, nós vamos olhar ao redor, e tudo aquilo que está ao nosso redor no mundo vai o quê? Nos influenciar. Tudo aquilo que nós olhamos do mundo muitas vezes parece que é bom, e nós esquecemos que para isso há um preço a pagar. Se nós queremos alcançar uma maturidade cristã, há um preço a pagar. A maturidade não vem como uma farinha de condão. Eu vou lançar um pirilim-pim-pim sobre você e você vai sair maduro aqui. Hoje quem quer receber maturidade aqui? Vem aqui que eu vou jogar um pó mágico. Quer vir? Fala a verdade, é um líquido mágico. Vem aqui. É tipo jogar na cara e falar, acorda, o abençoado. Não é assim. A maturidade ela vai sendo conquistada, a maturidade ela vai sendo aperfeiçoada na nossa vida, e quanto mais eu busco a Deus, quanto mais eu busco a sua palavra, mais Ele vai liberando da sua vontade sobre nós, mais Ele vai nos levando a níveis maiores espiritualmente, e muitas vezes nós queremos esses resultados espirituais de forma muito rápida e fácil, mas o resultado, meu irmão, de uma maturidade é um processo longo, difícil para todos os cristãos. E isso necessita nosso trabalho, necessita o nosso dedicar. Então, o que nos impede de estabelecermos uma maturidade cristã? Primeiro é a sociedade. Somos influenciados por tudo que está na internet. Somos influenciados por redes sociais. Somos influenciados pela TV. Somos influenciados por filmes, por livros, por pastores, por apóstolos, por aquele cara que fala legal, por aquele lá que é um como é que chama agora?
Influencer, né? YouTuber. Olha já o nome, influencial digital. Influenciador digital. Porque nós queremos soluções rápidas. Vamos falar a verdade aqui, queridos. Você é um pouco imediatista na sua vida? Eu sou em algumas coisas. Quem é? Levanta a mão, seja sincerão aí. Sincerona. Não é? Você quer trabalhar, já ter logo o dinheiro na conta. Você quer trabalhar e já conquistar aquilo. Você quer trabalhar, comprar um apartamento. Você não quer a planta não, você já quer ele já construído, levantado. Eu já quero morar, entrar. Não quer esperar 3 anos, pagando. E isso, infelizmente, levamos para o lado espiritual da nossa vida. E nós não queremos esperar os processos de Deus para nós. O segundo ponto que nos dificulta a sermos mais maduros em Cristo é o ambiente, que pode dificultar o nosso crescimento espiritual. Por que eu falo de ambiente? Muitas vezes o ambiente que a gente está, os ímpios, a pessoa que não crê em Cristo e não crê na palavra, pode nos influenciar em muitas atitudes. Nós vamos buscar conselhos com pessoas ímpias. Nós vamos buscar ali uma resposta em pessoas que não têm a mesma fé, não professam a mesma fé que a nossa, não têm essa mesma maturidade. E queridos, isso dificulta até mesmo a nossa salvação, e por isso Paulo exorta até mesmo a igreja em Roma. Como? Em Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós temos influências de pessoas ímpias, que não conhecem a Cristo. Quantos aqui às vezes vem alguém ímpio do mundão e fica ali no seu orelha? Ah, para que ir para a igreja? Você está jejuando? Ih, meu Deus, para que você está ali? Para que você está lendo a Bíblia? Para que você está participando de oração? Ou para que você está criando esse plano? São pessoas que vêm para minar o propósito de Deus. E também, infelizmente, querido, sofremos também influências cristãs impróprias. É muito irônico e triste, mas infelizmente, meu irmão, muitas vezes, uma atmosfera que é projetada por Deus para nos abençoar, para nos sarar e dar um crescimento espiritual. Infelizmente podemos sofrer influências cristãs de uma forma negativa, só para dificultar o nosso crescimento. Não é verdade, irmão? Às vezes tem aquele irmão que vem para nós, fala um monte de asneira, puxa o seu tapete, quer te ver mal, quer trazer fofoca para você, quer falar isso para você, quer tentar te aconselhar de forma negativa. Eu tenho um tio, o Rodrigo sabe, que ele se desviou por amizades dentro da igreja. Dentro da igreja, que levavam ele depois dos cultos para barzinho, como se aquilo fosse super normal, relativo. Se existem pessoas dentro da igreja, olha, eu oro, queridos, que no nome de Jesus, que dentro dessa comunidade, dentro da Rios, que você seja um canal de bênção para a vida do seu irmão. Não leve uma influência negativa para ele. O irmão chegando para você lá, que nem eu vejo o Diogo, eu quero aprender a tocar violão, né, Diogão? Isso, é o Murilo que quer aprender bateria. Aí chega alguém, pelo amor de Deus, você vai tocar violão? Para! Parabéns, aliás, para alguns amados irmãos. A Letícia está fazendo aula de canto, né, Lê? Que legal. Quer cantar, filha? Eita. Glória a Deus, isso aí, bora lá. Cadê o Milagrinho? O Milagrinho não veio, o Milagrinho está fazendo aula de canto, eu sei que Deus tem um milagre ali. É legal isso, é tão ruim quando chega alguém já dando aquela sapatada na gente. Não, Léo, Léo, não toca a bateria não, que você não vai conseguir. Não leia a Bíblia. Você quer ser pastor, meu irmão? Às vezes eu tento assim, incentivar as pessoas a serem pastor. Temos que incentivar as pessoas. Olha, se você quer ser um pastor, vai estudar, vai buscar conhecimento, vai meditar, vai fazer uma teologia. E infelizmente, dentro da própria igreja, nós temos pessoas que vão sempre vir contra aquilo que nós queremos fazer, aquilo que nós queremos entregar para o Senhor. Então, queridos, em nome de Jesus, você que é daqui desta comunidade, põe na sua cabeça isso. Eu preciso ser um incentivador das pessoas. Aquele que incentiva, eu preciso ser uma ponte, não um muro que se levanta para impedir o projeto de Deus na vida daquela pessoa. E muitas vezes Deus ele estabelece a igreja com o propósito de conduzir os seus filhos à maturidade espiritual. Quando eu conduzo os filhos, quando as pessoas vão a esse crescimento material, Deus ele é glorificado. Então, amados, é nossa responsabilidade amadurecer. Diga para o seu irmão, é sua responsabilidade amadurecer. E mais que isso, Aguinaldo,
é também sua responsabilidade ajudar o outro a amadurecer. Diga assim para o seu irmão: eu quero te ajudar a amadurecer. Agora, sabe como? Incentive, mas também exorte ele. Seja às vezes uma pessoa irritante com ele. Sabe, Letícia, aquela pessoa chata, oh meu Deus do céu, Letícia, terça-feira aqui, na primeira terça, ela causou maior erro aqui, querido. Causou maior erro aqui, eu não estou entendendo nada, saiu com dúvida. Você acha que a gente achou raiva? Nada, foi da hora. Parou a aula, tudo aqui, irmão, mudou o assunto, foi, eita Deus. Mas isso aí serve para quê? Se tem um cara que é certinho assim, minha aula tem que ser assim, já irrita a pessoa. Então nós temos responsabilidade de fazer o nosso irmão crescer e amadurecer. E muitas vezes a responsabilidade não é ficar batendo nas costas da Bruna. Ah, isso aí, Bruna, é falar: Bruna, o que você está fazendo não está certo. Posso te ajudar nessa área a crescer? Receba a ajuda de alguém que ofereça ajuda para você, estenda as mãos para você. É nossa responsabilidade, não é só do pastor não. É nossa responsabilidade fazer com que as pessoas alcancem uma maturidade. Então, como alcançar, querido, a maturidade? Primeiro ponto, precisa mudar hábitos e práticas na nossa vida cristã, se nós queremos ser maduros. Isso é uma verdade. A primeira prática que você deve mudar na sua vida é: leia a Bíblia regularmente. A Bíblia é o nosso manual, a Bíblia nos amadurece espiritualmente, a Bíblia é a palavra de Deus falada e revelada a nós, ela é inspirada, ela é a nossa fortaleza, ela é tudo que nós temos. Nela está conselhos práticos, nela está conselhos para o casamento, nela está conselhos para a juventude, nela está conselhos para a igreja, nela está conselhos espirituais, tem história, tem poesia, fala de sexo, fala de casamento. É verdade, meu irmão, fala até de sexo. Se nós queremos respostas para a nossa vida, isso está na palavra de Deus. Então, se você tem dificuldade de ler a Bíblia, você precisa mudar os seus hábitos, porque talvez o seu hábito seja levantar de manhã, ficar fuçando no Instagram, ficar mexendo no Facebook, ligar a televisão para ver um jornal, aí você vai achar que você vai ler a Bíblia à noite, e a Bíblia à noite você está assim, ó. Eleva os meus olhos para o... Você precisa mudar o seu hábito, praticar. Se você não consegue ler à noite a Bíblia, leia de manhã. Se não consegue nem de manhã nem à noite, leia durante o período do seu dia. Mas leia a palavra todos os dias, se possível. Se você quer amadurecer, se essa igreja quer amadurecer, ela precisa buscar a prática da palavra de Deus, meus irmãos. O que nós vamos fazer aqui com a Conceição, o que nós fizemos no Bazar, o que nós queremos fazer em outros projetos, é praticar a palavra de Deus. Então, leia a Bíblia regularmente, se você quer mudar o hábito de ser uma pessoa mais madura. O segundo que você deve mudar é orar constantemente. A oração é o nosso canal de relacionamento direto com Deus, tio Dorival. Ela é fundamental para a nossa vida, ela é fundamental para ouvirmos a voz do Senhor, ela é fundamental para nós pedirmos aquilo que está no nosso coração diante de Deus. O hábito de orar, crente, é essencial para quem quer ter uma vida madura. Olha o que nós temos visto de milagres. Meu irmão Luiz, o pastor Luiz, realmente foi um milagre de Deus na vida daquele homem, porque ele entrou em coma. Ou ele voltava no estado vegetativo, ou ele morria. E aí o hospital liberou para todo mundo ver, porque era tendencioso a morrer. Mas Deus é um Deus de milagre. Deus ouve a oração da tua igreja, Ele ouve a oração dos seus. Então ore, meu irmão, crie esse hábito de orar. Se você não consegue ter um hábito de oração constante, mude isso. E meu irmão, não adianta você pedir oração. Para de ser um crente 6 horas da tarde. Fala: meu Deus, eu quero ter um princípio de oração, eu quero ser um homem de fé, de fundamentação, eu quero ser um homem que ore, que busque. Então, se você quer maturidade, Marisa, se você quer maturidade, Sandra, se eu, pastor, quero crescer em maturidade, Letícia, nós precisamos ter o hábito de orar. Tem esse hábito. O terceiro ponto que nós devemos mudar como hábito é edificar a nós mesmos e servir o outro. Pois é, a vida de um cristão, meu irmão, que quer amadurecer, é uma busca constante por mais de Deus. Ou seja, eu preciso me edificar. O que você tem lido? Com quem você tem conversado? Quem são suas amizades? Quem você tem buscado conselhos? O que você tem visto na internet? O que você tem ouvido por aí? O que você tem buscado?
Isso é importante, é relevante para o seu amadurecimento. Antes de qualquer coisa, de qualquer objetivo, meus amados, nós precisamos ter o Senhor Jesus no nosso entendimento e no nosso coração, para buscarmos ser semelhantes a Ele. Um cristão maduro, ele está atento às suas necessidades, mas principalmente está atento nas necessidades dos próximos, do outro. Então eu edifico a mim, mas eu também sou aquele que edifica alguém, que ajuda alguém, que transforma alguém. Então, queridos, o cristianismo não pode ser apenas um tempo de eu quero, esquecer de que Jesus falou que antes melhor dar do que receber. Você precisa edificar alguém, você precisa abençoar alguém, ajudar alguém. Então entenda que você precisa se edificar. E uma coisa é uma verdade, meu irmão, quando eu não tenho nada para dar, é porque eu não tenho nada aqui dentro de mim, no meu coração. E tem pessoas que não têm nada para oferecer, sabe por quê? Porque não tem nada que ela possa dar para aquela pessoa. Se chamar para pregar aqui, não sabe nem o que falar. Vai falar, e Deus amou o mundo de tal maneira que Deus não filho para todo aquele que não precisa ter vida eterna. Deus abençoe, meus irmãos. Não vai ter nada para falar para alguém quando alguém chegar e falar, olha, ore por mim na rua. Queridos, nós só damos aquilo que nós temos. Se eu tenho paz, eu vou dar a paz. Se eu tenho prosperidade, eu vou dar prosperidade, vou dividir a minha prosperidade com o próximo, com a igreja, com aquilo que é necessário. Então edifique a si mesmo. O edificar é isso, é ler a Bíblia, Dorival, é orar, é buscar na adoração, é ter intimidade com Deus. O quarto ponto que nós precisamos mudar de hábito é viver de acordo com o que você diz que você acredita. Uma pessoa madura, meu irmão, ela precisa ser coerente no seu discurso, naquilo que ela acredita. Ou seja, ela deve viver aquilo que ela professa. Se somos uma igreja bíblica, adoradora, profética, acolhedora e restauradora, nós precisamos professar e viver aquilo que nós estamos falando. Se você diz que você é um crente, o que você tem que fazer? Ter amargura, se ofender fácil, não perdoar, não ajudar o próximo, ouvir qualquer bagulhada para a sua vida? Não, eu preciso ter uma postura como um pequeno Cristo, porque cristão no grego é pequenos cristos. Você é pequeno Cristo? Você tem Cristo sobre a sua vida verdadeiramente? Não adianta, meu irmão, ter conhecimento, não adianta eu conhecer da palavra, mas eu não praticar ela no meu dia a dia. E o que Deus está nos levando como rios, como comunidade nós precisamos praticar a palavra de Deus. E quem tem o entendimento, não coloca em ação. Não adianta de nada ter o entendimento, não adianta. Mas Deus está nos chamando para viver de acordo com aquilo que a gente está, daquilo que a gente acredita. No que você acredita, meu irmão? Eu acredito em Deus, eu acredito em Cristo, eu acredito no Espírito Santo. Tem até uma música, né? Você acredita? Então você vive aquilo que você acredita? Você vive, igreja? Eu vivo, pastor. Eu vivo aquilo a qual eu acredito verdadeiramente. Eu acredito numa igreja poderosa, eu acredito numa igreja relevante. Você acredita? E o que você tem feito para que essa igreja seja relevante? Eu acredito que eu tenho um dom para ministrar, E o que você tem feito para usar esse dom a favor do Evangelho e do Reino de Deus? Eu sei, eu tenho um dom para ajudar as pessoas, E o que você já tem feito pelas pessoas? Eu tenho um dom para evangelizar, e o que você tem feito para evangelizar? Precisamos viver aquilo que a gente acredita. E o principal de tudo, meu irmão, é entender de que se eu acredito em Cristo, no Espírito Santo, eu preciso praticar a palavra de Deus. E a última, para nós mudarmos a nossa conduta e os nossos hábitos, eu preciso ser uma pessoa mais impermeável às ofensas pessoais. O que é isso? Eu preciso ser uma pessoa madura, ela não se ofende muito. Na verdade, ela não se ofende. É raro, meu irmão, um crente maduro se sentir ofendido. O Ramon falou aquilo de mim. Ele vai ver agora. O bicho vai pegar. Quem já foi ofendido muito aqui? Se ofende por qualquer coisa. Tem muito irmão que se ofende por qualquer coisa. Tem, meu irmão, tem. Hoje a palavra nesse sentido é os irmãos mimimi. Não é verdade isso? Tem muito irmão mimimi? Varó, eu não quis dizer nada, tá? Ele que fez assim,
Depois, se precisarem de um aconselhamento de casal, a gente pode te ajudar, tá bom? Estamos à disposição. É a igreja, irmão. Se precisam de ajuda, bora lá. Meu irmão, um crente maduro, ele nunca vai ficar pessoalmente ofendido. O crente maduro, ele vai olhar na internet lá, vai ver lá uma ofensa, essa é para mim. Ai, meu Deus, ele lançou na internet, está lá no Facebook, que ele está falando de mim. Nem sabe, hein? Mas é de mim que está falando, agora eu vou colocar outra coisa, vou responder à altura, e vou botar no status, e vou botar no Instagram, vou no YouTube, vou não sei aonde, vou ficar mimimizinho. É crente ofendido, não é crente maduro. Precisamos assumir responsabilidades daquilo que falamos, e precisamos tomar cuidado com as ofensas. Sabe, você se ofende com tudo, o pastor falou alguma coisa, e alguém fez aquilo, O que nós mais recebemos aqui são pessoas, meu irmão, muitas vezes que, o passado desses 10 anos de igreja, de ministério, já vimos muitas coisas de pessoas se ofenderem com a gente, pelo fato, de repente, elas não virem para o culto, e a gente não ligar, a gente não mandar uma mensagem. É uma coisa simples, é uma coisa simples. Podemos fazer isso? Podemos. Mas fica a minha pergunta, mas se Deus não quer que ninguém da igreja mande uma mensagem para aquele que não vem na igreja já há um tempo, se Deus quer tratar algo na vida daquela pessoa, o que a gente faz? Agrada a vontade dela, que é agradar o ego e o interior dela, de ser ali afagada, de ser ali tocada pelas pessoas, ou simplesmente a gente obedece a Deus se Deus quer tratar algo na vida dela? Muitas vezes já tive experiência de querer ajudar alguém, Deus foi muito claro comigo, olha, eu estou tratando isso na vida dela, o que está acontecendo é vontade minha, e estou tratando a vida de uma pessoa, ou de outras pessoas. Mas se Deus está querendo tratar isso na sua vida, de você ser uma pessoa mais madura, uma pessoa mais firme nas suas convicções, porque naquilo que eu acredito, eu serei maduro, e não vou me ofender por qualquer coisa. E a ofensa, meus irmãos, leva a gente a se magoar, leva a criar raízes de amargura, leva pessoas a terem problemas no seu relacionamento com Deus e com as pessoas. Então, a maturidade, eu não vou dizer que para sermos maduros precisamos não mais nos ofender, mas eu posso definir um grau da maturidade na minha vida quando eu recebo alguma ofensa, quando alguém fala mal de mim, quando alguém me ofende verdadeiramente. É nisso que eu vou olhar, opa, eu não me ofendi, sinal de que eu estou amadurecendo. E a melhor maneira, Letícia, queridos aqui, de nós constrangermos uma pessoa, é através do amor. Quer constranger alguém que te ofendeu? O ame. O ame. O abrace. O presenteie. Quebre as pernas dele através do amor. E se somos uma igreja que busca esse amadurecimento, meu irmão, nós vamos aprender a viver isso. E talvez, será que nós estamos crescendo em Cristo? Se nós não estamos crescendo, será que é por conta de algum desses obstáculos que nós vimos? A sociedade, as influências das más amizades, as influências até mesmo de pessoas crentes dentro da igreja que te influenciam erradamente, os maus pensamentos. Será que nós não temos tido o hábito de orar, de ler a Bíblia, de se edificar, de edificar o outro, de não mais se ofender por qualquer coisa que se coloca ou que é falada? Não há mais desculpas, queridos. Nós precisamos crescer, e Deus tem gerado uma igreja que é para o seu crescimento. Será que nós temos buscado uma maturidade para nós, para nossa família, para os nossos filhos, para as nossas esposas e maridos, para os nossos amigos, vizinhos, os colegas dos nossos trabalhos? Não é fácil crescer, não é fácil amadurecer. Não é, queridos. Esses dias a Isabelle, ela voltou para as aulas, e eu levei ela no primeiro dia de aula, começava 8h30, e o Vitor estava trabalhando, fui fazer algumas coisas, e o dia passou. Aí o Vitor, quando cheguei em casa, o Vitor, pai, a Isa já está em casa. Eu, como assim? Acho que era 9h30, né? Era bem cedo. Eu falei, como assim? Deixei ela na escola. Aí eu fui falar com ela, pá, quando eu cheguei lá,
O pai, cabecinha, esqueceu o horário, né? Era para estar às 7 na escola, e eu, super pai tranquilão, não, filha, 8h30. Deixei ela 8h30 lá. E eu fiz um propósito com ela, porque a gente quer ver, o Vitor também já começou, estudava na Lapa, ia de ônibus sozinho. Eu falei, filha, eu vou te deixando em alguns lugares, você para ir a pé, para você ter a sua independência. Eu lembro que eu deixei ela no lugar e ela subiu a pé para a escola. Então eu piquei a mula para fazer as coisas. E ela estava cedo em casa. Eu falei, filha, o que aconteceu? Pai, a aula começava às 7. Cheguei lá às 8h30, não deixou entrar. E aí, o que você fez? Você não me ligou? Não estava conseguindo ligar, porque eu dei um chip para ela, mas nós não cadastramos. Então, você não consegue colocar crédito, você não consegue ligar, não consegue fazer nada. Porque você tem que cadastrar o CPF. Ó o pai também, pai abençoado, né? Dá o chip e deixa por isso mesmo. E ela não conseguia ligar para ninguém. E o que ela fez, meu irmão? Ela foi a pé. Quem conhece Laranjeiras, sabe lá a Caixa Econômica Federal? Até em casa a pé. Eu falei, pô, legal, isso aí. Mas a pastora ficou doida. A minha sogra, então, que isso, Marcelo? Você não pode fazer isso, não sei o quê, é menina. E ela disse que foi no caminho, um monte de gente falando, bom dia, bom dia. E ela, bom dia, bom dia. Ao mesmo tempo, dá medo? Dá. Mas ela precisa amadurecer, porque eu pego ônibus desde os 12, né? O Rodrigo sabe, o Rodrigo também, o Vitor também ia para a escola cedo. E ela já tem 12 anos. É maturidade, ela precisa alcançar um nível de maturidade. Eu falava com a pastora, para amor, faz parte, está bem, está viva, ninguém pegou ela, dá medo. Eu acho que dá, meu irmão, né? Menininha de 12 anos andando, e quem conhece lá onde a gente mora, Laranjeiras, tem uma parte lá que é meio deserta lá. E ela foi, na cara e coragem. Eu gostei da atitude dela, isso aí. Não ficou lá chorando, e agora, meu pai, minha mãe, não, pegou e foi embora o caminho, foi embora. Maturidade. Desenvolver isso faz parte da nossa vida, crescer faz parte de nós. Se desenvolver no ministério, se desenvolver na vida espiritual, se desenvolver como igreja. Queridos, o desejo do coração de Deus para Rios e Deus para mim, para você, é que a gente desenvolva, que esta igreja seja uma igreja relevante. Uma igreja madura, uma igreja que logo, logo nós vamos começar a trazer café da manhã, nós queremos ajudar os moradores de ruas, nós queremos internar pessoas que têm problema com adicção, com droga, com bebida, nós queremos atender pessoas aqui, tem psicólogo, tem psicanalista, tem pessoas que precisam de ajuda, mas queridos, isso só vai se desenvolver se eu e você chegarmos no nível de maturidade, e o nível de maturidade, peraí pastor, eu não sei psicanálise, não sei psicologia, como eu vou atender meu irmão? Não é isso que eu estou dizendo, eu estou querendo falar para você que quando nós começamos a chegar no nível de maturidade, você vai dar o passo da sua cadeira onde você está sentado, e você vai fazer alguma coisa por alguém, pela igreja, pela obra de Deus, porque você vai entender o que você é no reino, e o que você é no reino depende do seu crescimento espiritual, do que você quer diante dele. Eu não quero chegar aqui e falar, olha, eu escrevo para vocês, igreja, não como espirituais, mas como carnais, meninos. A igreja tem problemas? Tem. E muitos, e é para ter problemas, porque eu vou chegar aqui problemático, as pessoas vão vir aqui com problemas. Mas não é para nós fugirmos do problema, enfrentarmos o problema, porque isso vai nos gerar maturidade cristã. E uma igreja bíblica, que tanto nós oramos para Deus nos dar, é uma igreja que busca maturidade. Você está disposto a ser maduro? Está, irmão, disposto a ser maduro, pagar um preço para ser madura? Como é bom uma igreja onde não tem mimimi, meu irmão. Como é bom uma igreja onde não tem divisão, facção, gente falando mal do outro, gente não criando contenda. Como é bom uma igreja que fala, precisamos de ajuda aqui para ajudar a com, vai lá. Olha, Karine, tomara que um monte de gente fala, pastor, tem uma escala aqui que quem vai ajudar na segunda vai só ajudar só na outra segunda. É isso que é a igreja madura, que entende que ir lá na casa da irmã, ficar o dia com ela lá, dando sopinha, Rodrigo, vai ficar 2 dias lá, porque você e ela se dão muito bem. Ela vai estar com a peixeira de um lado e você com a outra. Né? Eita, cara, já bota o Rodrigo lá. Vai ser da hora, que se tivesse uma câmera Big Brother, já ia ver lá. Queridos, entendem, isso é maturidade cristã. Eu não vou precisar ficar aqui insistindo, gente, não tem pessoas lá para ajudar, para darmos um auxílio para uma senhora, né? Praticamente ela é uma órfã, porque ela não tem pai nem mãe. É uma órfã. Igreja madura é isso, queridos.
Igreja madura é quando Deus traz uma palavra de exortação, você não fica, nossa, essa palavra, meu Deus, vai dizer, meu Deus do céu, como eu estou mal, como eu estou falho, me ajude a crescer, me ajude a ser muito mais na tua presença, Deus, é se lançar aos pés do Senhor e dizer, Senhor, eu quero me arrepender dos meus pecados, das minhas falhas, me ajuda. É a igreja madura, é a igreja que cresce. Deus tem um propósito grandioso para esta igreja nesse local. Olha, nós tivemos um aumento do aluguel aqui, foi para R$5.000, R$4.995. Nos surpreendeu. Só em dezembro agora que a gente vai renegociar, e o dono não quer abrir mão, porque ele já deu desconto, o desconto prolongou. Eu falei, meu Deus, e agora? Mas eu falei, Senhor, não vou mudar não. Deus nos colocou ali com um propósito, e nós vamos até o fim. Uma igreja madura entende isso, vai falar, meu Deus, o que eu posso ajudar, o que eu posso fazer? Vamos fazer algo para o Senhor, vamos fazer algo para o social, vamos fazer algo para abençoar pessoas, vamos nos levantar. Aonde estão os atalaios, aqueles que dizem realmente, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Isso é amadurecimento. Amadurecimento é quando a gente mais não se ofende com palavras do púlpito. Amadurecimento é quando eu não mais me ofendo com uma atitude do irmão, seja ela pecaminosa ou falha. Mas amadurecimento é quando eu falo, eu te amo em Cristo, vem aqui, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Senhor. Sabe, meu irmão, eu não estou aqui para julgar você se você é maduro ou não. Acho que quem pode fazer esse próprio julgamento é você mesmo. Mas como comunidade, meu irmão, para nós crescermos alinhados e juntos, você precisa entender esse princípio. Você precisa buscar amadurecimento sobre a sua vida. Então eu queria que você fechasse os teus olhos nesse momento. Deus está trazendo um sopro de renovo sobre a nossa mente. Deus está trazendo um sopro de avivamento sobre nós, mas para isso, meu irmão, é maturidade. Sabia que Deus às vezes não permite certas reviradas na igreja e na nossa vida, porque Ele percebe que nós não estamos maduros o suficientes para receber aquilo que Ele tem preparado para nós. A palavra fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem chegou ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então fecha os teus olhos nesse momento. Eu quero que você comece a identificar na sua vida estas áreas. Pergunte para Deus, Senhor, será que eu estou sendo influenciado pela sociedade? E não falo de sociedade se você é petista, se você é bolsonarista, se você é aquilo, se você é aquilo. Não é questão de partido, não é questão de governo, não é uma questão de política. Eu falo da sociedade imediatista, dessa sociedade relativista, onde tudo é relativo. O que tem eu pecar e fazer a obra de Deus? O que tem eu ter uma vida dupla, uma vida na igreja, mas uma vida fora? O que tem eu andar por caminhos que eu acho que são melhores para mim? No dia certo eu vou voltar para Deus, no dia certo eu vou me arrepender. Não. Avalie se você não tem tido amizades ímpias, que tem te influenciado, que tem direcionado a sua vida, que tem buscado conselhos. Preste atenção se você dentro da própria igreja não tem tido amizades assim, que também que estão te influenciando para o mal, ou também se você não tem sido uma amizade que está influenciando outras pessoas a errar. Edifique-se a si mesmo, meu irmão. Confesse para Deus se você está com dificuldade de orar, de ler a Bíblia, se você está com dificuldade de se edificar. O que os teus olhos têm visto, o que o seu ouvido tem ouvido, o que a sua boca tem falado, assim é a pessoa que você está sendo formada. Começa agora a orar ao Senhor. Pai, eu te peço, nos leva a uma igreja madura, Pai. Nos eleva a uma igreja madura, uma igreja que compreende a tua vontade, uma igreja que se entrega, uma igreja que diz sim, eu quero crescer. Para crescer é dolorido, para crescer dói, para crescer é complicado, mas é necessário, é para a minha vida, para a minha salvação, é para ser aquilo que o Senhor determinou para que eu seja neste tempo. Começa agora a falar com o Senhor, começa agora a falar com Ele, meu irmão, vá abrir o seu coração. Até para isso nós precisamos amadurecer, como falar com Deus, como ser renovado por Ele. Ele quer renovar a nossa mente, Ele quer renovar o nosso espírito, Ele quer renovar o nosso interior, os nossos planos, que os seus planos se alinhem com a vontade de Deus. Eu quero que você agora levante as suas mãos e comece a orar ao Senhor. Comece a orar a Ele. Comece a pedir, Senhor, eu quero crescer, eu quero amadurecer. Eu quero, Senhor, Pai, ser um canal, um instrumento nas Tuas mãos.
Queria que você colocasse a mão no seu coração nesse momento. O que você precisa mudar para chegar num nível de amadurecimento na sua vida? Esse é o seu desafio a partir de agora. Você sabe, meu irmão, minha irmã, o que você precisa mudar. Você sabe o que precisa amadurecer aí. O Espírito Santo está me incomodando aqui sobre as ofensas. Talvez você esteja muito ofendido ou ofendida por muitas coisas que têm acontecido sobre a sua vida. Isso está gerando uma amargura no seu coração. Porque você se ofendeu e você não consegue avançar para aquilo que Deus tem para a sua vida, porque você está amargurada ou amargurado. O Espírito Santo está dizendo que há pessoas aqui assim, que se ofendem muito fácil, muito fácil. Eu não quero te constranger, mas eu queria que você agora aí no seu coração, o Senhor quer limpar, o Senhor quer renovar isso na sua vida. Pai, em nome de Jesus, com a mão no seu coração, Pai. Oh Espírito Santo, que todo espírito de ofensa, de falta de perdão, todo espírito, Senhor, Pai, que está trazendo uma opressão sobre esta vida, sobre estas vidas, por conta da ofensa, no nome de Jesus, arranca agora do coração deles, arranca da mente deles isso em nome de Jesus. Sopra o espírito de renovo sobre esta vida, na sua mente, porque isso faz parte de um amadurecimento na vida dela. Aquilo que se passou, aquilo que foi colocado, aquilo que foi falado em sinônimo de ofensa, que o Senhor possa transformar isso num fortalecimento para a sua vida, num tempo de crescimento. Que toda raiz de amargura que foi fixada por conta dessas ofensas, agora no nome de Jesus, o Senhor está arrancando do seu coração. Seja livre, minha irmã, seja livre, meu irmão, de toda ofensa, seja livre de toda essa opressão que você tem sentido, seja livre de toda essa amargura que você tem sentido agora, no nome de Jesus. Ele está tirando ali onde está essa raiz afirmada. Não há mais nada que temer. Que você aprenda a partir de hoje que isso é para o seu crescimento, que isso é para o seu amadurecimento, que isso é para o seu aperfeiçoamento. Deus está nos aperfeiçoando, Deus está liberando algo poderoso sobre esta igreja, sobre estas vidas, sobre você, meu irmão, minha irmã. Então amadureça na palavra, amadureça na oração, amadureça na adoração, se edifique o outro, edifique o próximo, e seja você um instrumento, um canal de Deus para as bênçãos que virão sobre esta terra, no nome de Jesus. Se você crê, aplauda ao Senhor, Ele é bom. Aplauda Ele mais forte, querida, para o Senhor Jesus. Amém, glória a Deus.